Sejam muito bem-vindos, denguinhos, denguinhas e movers presentes. Hoje nós teremos uma live especial. Hoje vai ser um collab magnífico com a magnífica Renata Teixeira. Ela tem um outro sobrenome, mas eu acho difícil de falar. E eu sei que um do sobrenome é Teixeira. Minha colega de trabalho, minha amiga, que é instrutora de yoga também, e a gente vai falar sobre construção e desconstrução no yoga. Já chegou aí a Renata, já chegou a Silvana. Silvana geralmente chega pegando fogo na live. Então vamos lá, galera. Logo pra gente começar, a gente está iniciando, já vou chamar a Renata aqui para compartilhar a tela com a gente. Quem entrou antes da gente começar, clica aqui no aviãozinho, tem um aviãozinho, manda, eu ia dizer para 3 pessoas, manda para quantas pessoas você vê o nome e achar que tá boa a live. Nossa, essa pessoa vai aprender hoje, vai ver um papo massa sobre tradição no yoga, sobre desconstrução de tradição no yoga, tá? A gente vai pegar o assunto aqui para ferver um pouquinho a cabeça da gente. Belezinha? Então vamos lá, lembra de mandar aqui e vamos começando. Deixa eu chamar aqui. Eu chamo ela de Rê, não sei nem se ela dá essa liberdade toda, mas eu chamo. Aê! Olá, minha Oi, querida. Tudo bem? Tá me bem? ouvindo bem? Tudo ótimo. Ah, maravilha. Então, pessoal, tá aí, Renata, minha querida. Quem vai ter que dizer isso é você. O papo vai ser quente ou vai ser quente? Vai ser o quê? Vai ser quente ou vai ser quente o papo? Vou deixar com vocês. Quente, vai ser quente. Namastê, bem-vindos, pessoal. Para É, quem não me conhece, eu sou a Renata. Para quem está assistindo, acompanhando aí, Theo, não sei se você pode se apresentar também para o pessoal que está acompanhando o lado meu. total. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Theo, eu sou instrutor de yoga e criador da marca Yoga Kinesis e o método Yoga Kinesis. E estou junto aí com a Renata para fazer um diálogo, bater um papo, como se diz, sobre a nossa visão do yoga, né? Que é um pouquinho diferente, assim, da tradição. A gente, de vez em quando, eu vou dizer por mim, né? Eu olho para algumas coisas que aprendi e que ensino, é bom, mas eu não concordo tanto assim. Então, É, mais ou menos assim. Então, pessoal, sempre para uma utilidade maior, né? sim. Eu sou a Renata, sou instrutora de yoga, também sou facilitadora de meditação e trabalho mesmo na meditação com técnicas bem ativas. Então, essa coisa do movimento, do corpo em movimento, para mim tem muita força, né? E acredito que para o Theo também a gente já conversou um pouco sobre isso e já viu o quanto o movimento é importante nas nossas vidas, né? Muito importante. Então, a gente vai falar um pouquinho aí, acho que começar a live falando um pouquinho desses pontos aí que acho que a gente tem bastante concordância, né, sobre. Total. E um deles é justamente esse, né? A importância do movimento nas nossas vidas e como isso influencia muito fortemente também nos aspectos mentais, nos aspectos emocionais, né? Porque a yoga ela é sempre vista como essa prática, esse conjunto, né, de conhecimentos, de técnicas que são muito globais, né? A gente engloba todos os aspectos. Mas a gente vê muitas vezes, até dentro dos próprios praticantes, uma tendência a querer, é, vamos dizer, dividir um pouco, né? Uma coisa da outra, a nem sempre entender que isso é um conjunto muito integrado e que quando a gente fala de físico, a gente não está separando o físico das outras coisas, né? Às vezes acontece muito, até uma das perguntas que chegou na minha caixinha foi essa: como que eu vou falar de físico e não parecer muito fitness? Porque as pessoas Total. têm um pouco dessa ideia, né, de que a gente vai falar e vai acabar lá no papo de fitness. Mas a gente sabe que é uma questão muito integrada, né? O yoga já traz isso, de que a gente tem uma congruência, né? Uma unidade com tudo isso. Então, na questão do movimento, para mim, eu acho que funciona muito melhor para eu, inclusive, trazer mais clareza mental quando eu estou me movimentando. Então, isso é uma saúde para mim que vai em todos os aspectos: é saúde física, é saúde mental, é saúde emocional.
porque Uhum. não acredito que seja natural para nós ficarmos sem nos movimentar. E grande parte dos problemas de hoje, eu diria, que estão ligados ao nosso sedentarismo cultural, né, Theo? É muito. Sim. É, A gente, tem muito isso, assim, que é meio. Eu sofro internamente um pouco com como é que eu vou construir o discurso, né? Porque ou eu falo em psicossomática, né? Ou seja, já chego num papo aqui que eu digo, galera, o sistema é um só, é um conjunto só. Corpo, mente, emoções, é tudo um só. Energético tá tudo junto. Então, quando eu falo desse sistema unificado, engloba tudo realmente. Mas aí eu falo psicossoma e a pessoa me que isso? É de comer? Aí fica complicado. Aí para eu chegar e dizer que trabalho com yoga, e não estou falando de meditação transcendental necessariamente, aí eu tenho que dizer a gente foca no físico, no físico, no físico, mas no fundo mesmo, o físico, ele é uma camada, né? Tem muita ideia tradicional de camadas da existência, né? A mais sutil de todas nem é a camada, assim, a nossa essência não é nenhuma camada, né? Mas a gente vai, assim, da essência, que é a luz, né? É o sol, que a gente vai desde a camada de boa-aventurança, e depois de consciência, sabedoria, e de conhecimento, parte emocional, parte mental, parte energética, até chegar na parte de comida, né? O corpo físico, isso aqui que é feito de comida e vai virar comida também, né? Isso que tu falou da questão de movimento, para mim, acho que a gente tem uma história comum em relação a isso. Eu senti mais na pele num período, assim, eu era sedentário, né? Eu era sedentário. Então, quando eu falo, gente, yoga vai te ajudar com dor na coluna, é porque se eu paro de praticar, quando dá preguiça, eu não faço, eu fico com dor na coluna. Mas engraçado, quando eu tô praticando certinho, eu não tenho dores. Então, mas eu era o cara que tinha todas as dores, porque sedentários não. E aí, quando eu comecei a fazer atividade física, nem yoga era, já era um outro rolê, assim. Aliás, ainda era um outro rolê, não era integrado, era fitness. Eu era fitness, aí eu quebrei a mão, cara. Aí eu quebrei a mão e fiquei paradão. Tipo, seja quebrando a mão, seja por algum outro motivo, ficar paradão é ruim demais. E o corpo sofre, mas eu percebi que o sofrimento mental e emocional estava muito maior do que ficar parado. E aquele sofrimento mental e emocional todo era um resultado de eu estar ali paralisado, sem poder movimentar o corpo como ele deve se movimentar. E aí que eu comecei a chegar no yoga, porque quando eu já estava tipo, não, vou ser fitness, vou cuidar do meu corpo. E aí eu já tinha ouvido falar, corpo, mente, emoção é uma coisa só, beleza. Mas foi só quando eu fiquei paradão, por 6 meses, e chorei as pitangas, que daí eu resolvi estudar, não, quero estudar relação mente-corpo, psicofísica, psicossomática, quero estudar bioenergética, quero saber desse rolê aí. E foi numa dessas que eu cheguei no yoga, né? Quando a pessoa resolve que quer buscar essa linha de auto-melhora geral, aí chega no yoga, não tem erro não. Acho que tu tem uma história parecida também, né, Rê? sim, eu Experiência. fiquei, não faz muito tempo, já era professora de yoga, né? É assim, eu sempre tive uma relação muito forte com o movimento, desde cedo, assim. Já tive minha fase bem sedentária, com certeza, mas eu sentia que tinha alguma coisa ali que me despertava um negócio muito especial. Sabe aquela coisa de, às vezes, você precisar clarear as ideias e sair dar uma caminhada, tá muito nervoso, agitado, sai correndo. Eu Uhum. lembro que eu tinha amigos que às vezes tiravam sarro, que eu falava, meu Deus, eu preciso sair dar uma corrida agora. E eles, como assim? Você tá aqui no bar com a gente? Você quer correr? Você tá ficando louca? De verdade, acontecia isso. Mas a E eu dispersão de energia, né? Eu fazia HIIT também. Eu fazia negócio de alta intensidade e terminava zen, antes do eu yoga. Aí o yoga, precisava parecia que eu precisava desse movimento para colocar as coisas no lugar, para me sentir bem. E daí, quando eu descobri total. o yoga, nossa, isso fechou de um jeito perfeito, assim, né, na minha vida. E aí, depois, já eu, professora de yoga, eu tive que passar por um período também de restrição de movimento total, que foi quando eu engravidei do meu filho, uns 2 anos e meio atrás, e tive que ficar 6 meses de cama, gente. Eu ficava assim, da cama, sentada, só levantava para ir no banheiro, praticamente. Era muito pouco. Teve alguns momentos ali que eu tive um pouquinho mais de liberdade, mas era uma liberdade muito pequena ali. Ah, vou na cozinha, ou vou, sabe, vou no médico, caminho um pouquinho, era muito limitado. E como você, a mesma coisa que você falou, eu senti também. Sofrimento
psicoemocional foi muito intenso. E aí você diz, como que isso eu acho que é uma evidência forte que não tem como a gente separar. E isso que eu me pergunto sempre, como que a gente vai regular o mental, o emocional da pessoa sem movimentar o corpo, né? Que é um corpo feito para movimento. Gente, é feito para isso. A gente foi feito, na verdade, hoje em dia, a estrutura que a gente tem é completamente outra. Mas se você estivesse lá na natureza, largado na natureza, você ia ter que usar o corpo para conseguir ter o alimento. A tua vida ia ser movimento o dia inteiro para você encontrar uma morada, um lugar legal para você passar a noite. E isso é para isso que foi feito. Só que Encontrar hoje, bichinho, correr do bichinho, tudo mais, né? Também. exatamente, correr, né, quando o bicho está pegando, isso é o natural para a gente. Só que a gente tem Uhum, uma cultura onde a gente, muito inteligente, criou vários confortos para a nossa vida que a gente acaba não precisando. A gente faz ali, né, 2 cliques, a comida está na porta, a gente não uhum. precisa mais de movimento. Mas o que as pessoas Ou acho precisam que não entender, precisa, né? acham que não precisam. Não usando as nossas capacidades de movimento, mas o corpo foi feito para fazer o inverso. Aí a gente para muito e dá ruim, né? Exatamente. E as pessoas acham que você, vamos dizer, 1 hora, às vezes 1 hora também tem essa tendência a achar de que porque você faz 1 hora de academia, você já não é sedentário, você já está se movimentando o suficiente. Gente, eu faço yoga com bastante frequência e eu não acho que 1 hora por dia vai ser suficiente. Eu tenho que pensar no movimento que eu faço o dia inteiro. Então, se você faz 1 hora de exercício, fica 8 horas sentado e depois chega em casa, vai para o sofá e fica deitado assistindo até a hora de você dormir, será que realmente você está sendo tão ativo assim? Então, eu acho que é um negócio muito mais profundo com relação ao movimento. Esse é um tema que eu amo, e é por isso que eu também, como você, quis estudar o movimento, porque eu acho que é muito além, até mesmo da nossa prática. E a prática é muito Sim. importante, porque você desconstrói adaptações que você criou no teu corpo por ele ficar muito tempo parado. Então, a prática é essencial, mas a gente Uhum. precisa revisar tudo que a gente está fazendo o dia inteiro. Então, Nossa, essa relação. isso é lindo demais, porque quando a pessoa entende isso, o seu corpo sempre vai se adaptar. Seu corpo sempre se adapta para fazer o que você faz mais. Então, eu não faço nada, então seu corpo vai virar a melhor máquina proficiente de fazer nada. De fazer nada, entendeu? Eu me mexo bastante, você vai ficar melhor em se mexer. Eu não me mexo nada, você vai ficar cada vez mais parado. Eu estou entrevado, você vai ficar cada vez mais entrevado. Não tem, porque seu corpo é inteligente. Eu não preciso me mexer, eu não vou mexer mesmo. Vou enfibrar tudo, vou enrijecer tudo e dá ruim. E o perigo ainda nisso, né, que acontece muitas vezes, é a pessoa se mexe e daí quando ela se mexe ela sente dor, porque ela tá tão adaptada a ficar parado Uhum. que o corpo dói, né, traz problemas. Aí a gente entra numa outra questão que o cérebro começa a receber aquilo como ameaça e cada vez mais, não, então eu não vou me mexer, porque isso não faz bem, porque isso está me Eu sou causando dor. assim. Eu É, eu sou travado, cada vez mais travado. Se eu não quiser ser travado, eu sinto dor. Eu sou assim, eu não, não é, cara. é verdade. Então vamos lá aqui. Você consegue acessar a caixinha de perguntas aqui na tela? Tem, tipo, adiciona um comentário, uma câmerazinha, uma caixinha de perguntas. Tem pra você? Um balãozinho de Eu, perguntas? eu não consigo ver, mas Ah, eu. tá. Não, então eu vou deixar aqui, porque tem algumas perguntas que fizeram lá na caixinha dos stories. Vamos ver se a gente encaminha aqui dentro dos temas, do que a gente planejou, mais ou menos. Sim. Mas, galera, se vocês quiserem mandar pergunta aqui ao vivo, tem a caixinha, tem um símbolozinho de dúvida aqui, né? Eu acho. Eu acho que a gente pode começar. Apareceu aqui para tu? Como falar do físico no yoga sem que se torne fitness? Legal. É isso aí, acho que a gente falou um pouquinho disso já, né? A gente contemplou ali no Falou. começo, eu acho que é justamente trazer essa ideia de que é tudo muito integrado, que você, né, se você traz essa noção, né, essa experiência aí que a gente compartilhou do nosso tempo parado e tal, você entende que isso é um sistema que funciona junto, então eu acho que fica mais fácil de você conversar com as pessoas sobre yoga, sobre prática de posturas e asanas e focar em questões, né, que vem muito do nosso trabalho. Aí quando eu estava falando ali da dor e tal, o pessoal se move, sente dor. Gente, yoga não Uhum. é para sentir dor. O yoga é uma prática maravilhosa, mas assim, tem algumas coisas que a gente precisa rever um pouquinho, justamente e trazer um estudo maior para que a pessoa não se machuque, porque senão vai acontecer justamente isso.
Ela vai Uhum. se mover, vai se machucar, vai se lesionar, e o cérebro não vai querer de novo, porque não é Uhum. legal. Vai travar cada vez mais. Uhum. Então a gente precisa ter um olhar, né? E aí vem um pouquinho desse trabalho que a gente traz de um olhar de algum estudo do movimento, da biomecânica, para que se compreenda melhor como fazer essa prática de uma maneira que seja melhor para a nossa saúde, que seja mais íntegra, né? Que seja mais segura. E, enfim, isso vai ajudar em todo o sistema. E aí acho que eu lembro de ter perguntado para você, e aí a gente vem para esse tema de volta dessa conexão com a mente, né? E ter perguntado para você uma vez, a gente estava conversando sobre meditação, você falou: "Ah, quando eu quero Tá, meditar, eu faço vinyasa, né?" exato. Para mim é. Porque, vamos lá, então. Só pegar um negócio para fechar assim, acho essa parte do como pegar o físico no yoga. Fizeram alguma pergunta sobre meditação, acho que entra também. Mas Aham. como falar do físico no yoga sem que se torne fitness? Galera, é um negócio que eu gosto de falar, porque yoga tem essa questão de dharma e comportamento pessoal e convicções pessoais que entram. E tem muita questão de você não querer alimentar o ego e tal. Aí acaba que é o seguinte, se você praticar yoga com regularidade, e a gente tá falando de Hatha Yoga assim, movimento, né? Em foco no físico, já entendendo que o físico não é só o físico, é tudo. Beleza, essa porta é de entrada para as outras camadas. Mas quando você faz isso, vai acontecer algumas coisas. Você vai se sentir bem, você vai ficar mais bonito, seu corpo vai ficar mais bonito. Tipo, você vai ficar mais bonito pelado, entendeu? Seja para você ficar feliz no banho ou fazer outras pessoas mais próximas felizes. Você vai fazer com isso, não é problema, meu. Agora, isso vai acontecer, isso é bom para a saúde. Um corpo saudável, ele é bonito. Aí o que acontece? Muita gente demoniza a questão de buscar ter um corpo saudável, né? E começa a se confundir um pouquinho do fitness. Como é que eu diferencio esses dois? Tem muito da parte Não, a Silvana adora quando eu falo assim. Tem muita gente que vai focar no físico. Acho que a cultura fitness ela tem muito mais a ver com a ostentação, seja a ostentação da estética, seja a ostentação de uma vida saudável, seja é uma questão de mostrar que está em forma, né? Fitness. E mostrar que está num formato, num padrão, num formato físico, num formato de comportamento, etc. Tem muito mais a ver com ostentação, tá? Mas isso não quer dizer que seja errado você querer um corpo saudável, mesmo que você não saia mostrando por aí. E os resultados acontecem. Agora, uma grande diferença que eu vejo é que eu busco desenhar as aulas e programar todos os cursos e orientação de programa de desenvolvimento físico no yoga para desenvolver um corpo saudável. Consequência, você vai ficar bonitão, você vai ficar bonitão, mas é uma consequência. Enquanto muito do fitness, ele quer aquele resultado e faz de tudo para chegar nele e nem sempre, maioria das vezes não, nem sempre ele vai adotar padrões que sejam saudáveis para o seu corpo. Então, o negócio tem um cara que chama Ido Portal, ele fala isso. Fisiculturismo, em geral, é uma generalização, toda generalização é burra, beleza? Mas, em geral, fisiculturismo é engenharia reversa. É você querer um nariz bonito que não respira, saca? Porque se você quiser só o formato, o fitness, você pode tomar alguns caminhos para chegar num resultado e sua saúde pode ir para o beleléu. Enquanto se você cuidar da sua saúde, você vai chegar em resultados satisfatórios também de bem-estar. E bem-estar, tipo, se você não quiser levar em consideração o bem-estar com a autoimagem, tudo bem, você transcendeu essa realidade material. Eu gosto de saber que eu estou bem, me olhar no espelho e saber que eu não estou surtado e que eu também estou mantendo meus níveis químicos aqui, tudo em ordem, com o corpo funcionando bem, tá? Então acho que essa é uma principal diferenciação do fitness, né? Eu não busco um resultado, mas não precisa demonizar os resultados bons também não, né? Exatamente. Eu acho que daí entra numa questão de você colocar bem a forma versus a função, né? E que isso, Uhum, como você falou, né? Tem algumas áreas do fitness, e a gente não está falando de todas, não generalizando, mas algumas que focam muito em chegar a uma determinada forma. Isso pode acontecer, inclusive, no yoga. E aí agora eu trago para uma coisa que eu trabalho muito, que eu trabalho muito com olhares novos para os asanas, né? E uhum, quantas pessoas não estão fazendo os asanas da maneira que foram ensinadas lá, né, há tempos atrás, porque elas acreditam que essa é a forma onde elas devem chegar.
Mas nem sempre isso é legal para a saúde, isso é legal para a função do corpo delas. Eu sempre coloco essa questão da Uhum. forma versus a função. Será que vale a pena você chegar naquela forma? Se isso vai prejudicar? Eu tenho uma lombar que funciona, uma lombar que me dá estabilidade, que tá legal, blá, 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 blá. E aí eu quero entrar naquela, puta, eu quero fazer aquela extensão, aquele arco enorme, porque eu acho que eu Uhum. tenho que. Pernas E aí, esticadas e a tudo qualquer aberto. custo, sem nenhum preparo, a qualquer, não, eu quero chegar lá, eu acho que eu consigo fazer, eu vou fazer e tal. Mas isso, tem pessoas que sentem que isso não é legal para elas naquele momento, vamos dizer que ela não é o caso de todo mundo. Tem gente que faz e tá tudo bem. Mas tem Uhum. gente que faz e sente dor. Putz, agora eu tô com a minha lombar doendo, não tá legal. Mas eu vou insistir, vou continuar fazendo daquele jeito e vai uma hora dar certo. Aham. Puta, cara, isso daí não é. E aí vem uma visão que é um pouquinho, tem um pouquinho de alguns professores, de algum tradicional, que foram ensinados um pouquinho de que você faz, até você chegar lá. E não tem um preparo, e não tem um caminho, é só a prática do asana em si. Né? Que acho que é uma coisa Sim, que no nosso trabalho difere muito da maneira como a gente trabalha, né? E você só sim. querer chegar na asana dessa maneira e tal. Não, de forma alguma. Assim, resumão, né, galera? O yoga é, assim, acho que eu e a Renata vamos parecido. O yoga é uma ferramenta de manutenção da saúde. Você Exato. está fazendo uma prática que não condiz com isso, ah, faço yoga, mas eu estou me lascando todo para fazer o asana. Então, você sai um pouco do lugar, né? Acho que o resumão pode ser por aí. Vamos lá Perfeito. para a pergunta que você puxou. Yoga vai te ajudar a meditar? Eita. Fala aí, Renata, começa você. É, como eu trabalho também com meditação. Então, essa coisa que eu tinha falado, né? O Theo me falou que quando a gente é meditar, ele faz um vinyasa. Eu também tenho afinidade de técnicas, por técnicas meditativas que trabalham com o movimento. Tanto que Uhum. as técnicas que eu facilito, né, de meditação, quase todas, apesar de ter algumas que são semi-ativas e semi-passivas, mas a maioria são ativas, que são técnicas da Delphis, que é um instituto bem bacana, trabalha com essas técnicas que eu aprendi e eu senti que funcionam melhor. Por tudo aquilo que Tá. eu já coloquei no começo, né? Porque eu não acredito que seja tão fácil, principalmente num povo tão ansioso e louco como a gente é, né, atualmente na nossa sociedade, que seja tão fácil você regular mentalmente, emocionalmente, sentadinho, paradinho, de olhos fechados. Eu Aham. acredito que o movimento como uma ferramenta para te trazer para o momento presente, que é o que é a meditação, é isso, né? Você estar presente. Beleza. Para mim, o movimento, o yoga e as técnicas com movimento funcionam muito melhor. Então, eu gosto muito, sim, de usar esse tipo de coisa para te ajudar a entrar naquele estado meditativo. Agora, pode falar o que Legal. você tem sobre o tema. Não, eu acho que vai bem ao encontro dele, vai bem alinhado, assim, né? Mas é um negócio que eu percebo um pouco, que, tipo, até quando eu tô em dúvidas mais técnicas, assim, eu chego e pergunto pra ti, né? Porque eu foco muito em resultado, né? E estudo o necessário para chegar naquele resultado com segurança. Então, primeira parada, assim, meditação. O que raios é meditação? A gente está falando em estados meditativos, aquilo que vai te ajudar a manter sua mente focada, presente, estável. Porque uma mente estável gera ondas emocionais estáveis também. Então, bem-estar. Beleza? Que é diferente da proposta da meditação de Dhyana lá no Ashtanga de Patanjali. Ali tipo, para além da mente, meu amigo, é um outro rolê existencial. Não é nesse sentido, é mais no que a gente vai falar hoje em dia de presentificação, né? E nesse sentido, eu acho que psicossomática entra muito, assim, essa questão do movimento, porque ficar com o corpo parado. Meu amigo, você tenta lembrar, e minha amiga também, tem mais mulher ou homem aqui? Sempre tem mais mulheres, as mulheres são muito mais inteligentes, que elas se ligam no yoga. Os homens estão perdendo, na teoria. Mas o quê? Mas, ó, Gente, joga um coraçãozinho ali para mostrar para o Instagram, mostrar para mais pessoas. Aproveita que vocês estão aí e bate um coraçãozinho aí. Vai lá. exato, você não está comentando, manda o coração, certo? Mas pensa aí no momento, não pensa por muito tempo não mantém essa lembrança por muito tempo não, mas pensa no momento que você passou por um perrengue. Ah, esses dias na pandemia, acho que todo mundo passou por um estresse, né?
E aí o que acontece quando a mente passa por um estresse? Ela gera ondas energéticas. Essas ondas energéticas vão para onde? Para o espaço. Também vão para o espaço. Mas elas se propagam em ondas químicas no corpo e geram tensão muscular. Beleza? Aí a pessoa se estressa. O estresse gera tensão muscular. Tensão muscular gera dor. Como é que libera? Movimentando. Né? E não é só alongar, às vezes você precisa de uma movimentação, uma mobilização mais intensa para desfazer aquela tensão na musculatura que é emocional. Faz sentido? Então você tem uma tensão, você tem que liberar pelo movimento, porque tá ali na parte do movimento, tá no sistema locomotor expresso ali. Aí o que algumas pessoas buscam trazer? Ah, não, você vai ter que sentar paradinho. Eu posso mandar um francês? Por caso a gente corta. Não vou mandar não. Mas que se exploda a tensão que você acumulou no corpo. Você tem que ficar paradinho e treinar a sua mente. Tenha disciplina, rapaz. Meu amigo, não é bem assim. Né? A mente gera ondas emocionais, as ondas emocionais geram cargas químicas que geram tensão física. Por isso que yoga é extremamente necessário para liberar. Né? Porque uma pessoa com Aí vamos pensar, uma pessoa muito tensa, além da dor e tal, que é horrível, tá com o corpo travado e tal. Uma pessoa tensa, o que isso significa? Que ela está com um acúmulo emocional ali, tá bom? Então faz mais sentido você. E com acúmulo emocional de estresse, quem é que vai conseguir acalmar a mente? Se o estresse está literalmente acumulado na musculatura. Não tem como. Não tem como. Então, para mim, assim, não sou contra sentar, parar e meditar. Mas você está fazendo isso sem levar em consideração a parte de movimentação para a liberação de tensões musculares que são emocionais, aí ficar sentado e meditar para mim é balela. Eu falo, a Renata acho que toma um pouco mais de cuidado para falar, mas eu realmente vejo assim, para mim não faz sentido. Por isso que eu digo assim, dentro da minha compreensão disso que você está acompanhando a história aqui, não tem como. Certo? Então, ajuda a meditar? Sim. Bem-estar faz parte da meditação, porque ajuda a tranquilizar o sistema e gerar um estado de presentificação mais estável. É só isso. Certo? Então, eu também tenho essa visão de que o sentar para meditar, né? Muitas vezes a Uhum. gente coloca essa questão, né? A prática de asanas é feita para sentar, para meditar. Isso a gente escuta bastante dentro de uma abordagem mais tradicional, né? E eu respeito isso, entendo que muitas vezes é o objetivo, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais de assim, um olhar um pouquinho mais novo, olhar um pouquinho mais para agora, tá? Existe aqui a quietude e a necessidade de você saber silenciar, de você saber usar o seu sistema aí para, né, o parasimpático entrar em ação. Você precisa ter essa capacidade. Mas, em geral, né, a yoga, a prática de yoga e uma prática vigorosa, ela te ajuda. Né? Se você faz uma prática vigorosa, depois você vai diminuir, vai entrar no relaxamento, no Savasana, pronto, ali você fez a transição do simpático para o parasimpático, beleza. Então, Uhum. ela vai te ajudar a trazer também uma quietude. Agora, vamos pensar assim no corpo. O que a gente faz mais hoje em dia? Não estamos falando de não sei quantos anos atrás, que era uma outra cultura. Estamos Uhum. falando de hoje. Hoje, a gente fica mais parado ou fica mais em movimento? Quando fica Então, parado, fica mais em pé ou fica mais sentado? fica mais Né? em pé ou fica mais sentado? Exatamente. Então, será Sentado que... mais no chão ou na cadeira? Porque, né? Também, com certeza, também tem isso. Claro que entre sentar na cadeira e no chão, por favor, sente no chão, vamos preparar o nosso corpo, vamos fazer yoga para a gente poder sentar no chão. Perfeito. E com isso eu concordo plenamente. Mas, será que, como você falou, eu tô com questões emocionais, mentais, a minha mente está muito agitada, será que eu vou conseguir regular isso? Sentando para meditar, sendo que eu já passo o dia inteiro sentado, já estou parado o dia inteiro. Será que é assim? Será que esse é o caminho? Então, eu acho que se você olhar para como a gente vive hoje em dia, faz muito mais sentido que você coloque uma prática de movimento, para que você tenha mais, para que você coloque tudo isso aí no lugar, se estabilize, e Sim. depois, se você quiser sentar para meditar, perfeito, faça isso. Mas não deixa, não separa isso, não deixa o movimento de lado, não pensa que
esse objetivo final, enfim. Essa é a minha visão, né? Cada um pode pensar como quiser, mas a minha Ah, visão não é dessa maneira. Acho que temos pronto. Não, comentários. eu também vejo aqui e eu respeito a visão de sentar para meditar, mas se não cumprir uma utilidade, não cumpre uma utilidade, é inútil, né? Então, mas vendo aqui os comentários, então assim, eu acho que tudo que vem agregar para promover o bem-estar e qualidade de vida é bom. Tá aqui, a Meire fez um comentário que é interessante. Ela ficou super feliz com essa abordagem e disse que hoje precisa caminhar ou pedalar para entrar no estado de meditação. Isso aqui tem muito a ver com o porquê que eu gosto de fazer vinyasa para entrar em estado meditativo. O que é vinyasa? Vinyasa é quando a gente sincroniza as movimentações do corpo com o movimento da respiração. Tá? Resultado, para a gente respirar bem de maneira completa, a gente precisa de atenção. Do mesmo jeito que para você pedalar, né, você manter a bicicleta no equilíbrio e lidar conta do ambiente, você tem que prestar atenção. Quando você está em atenção, aí você começa a entrar em estado de flow. É por aí. E acontece que, se você realmente fizer um esforço para respirar de maneira completa e consciente, a palavra está no consciente, você está treinando a mente para ficar atenta naquilo ali. E se ainda por cima disso você tiver que sincronizar, você está dando conta da respiração, isso é bastante coisa para dar conta. Direcionamento de atenção, sabe? Carrega o sistema para aquele lugar presente. E se você ainda adicionar o nível de complexidade neurológica mesmo, né? Vamos do físico, né? Vamos começar com o físico. Quem está curtindo, bota o coração. Lembra de botar o coraçãozinho, ó. Viu? Que eu vi o comentário aí, já vou comentar. Em cima do comentário. Mas quando além, no Vinyasa, quando além da respiração completa e consciente, a gente adiciona, dá conta do movimento correto, alinhado e consciente, é muita coisa para o corpo ter que dar conta. Então a gente realmente arrasta a nossa atenção para aquela tarefa. A gente está usando a respiração e o movimento no corpo, além de tudo de bom que eles promovem para a saúde, a gente está usando essa prática, essa atividade que é benéfica, para treinar nossa mente a prestar atenção no momento presente. Então, se respiração consciente já é um negócio que a pessoa fica com barato, Vinyasa bem feito é respiração consciente ao quadrado. Por quê? Porque é uma sobrecarga quase neurológica de requisição de atenção do sistema. Certinho? Então, super. Quando eu sou mais Vinyasa, eu não gosto de ficar parado. Certo? Em primeiro lugar é isso. E não é o único caminho, gente. Não é o único caminho. E não é blá blá blá, é técnica. Você está entendendo que é um direcionamento de atenção para estado de flow e presente, né? Não é blá blá blá. É um blá 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 justificado. Não, Olha lá, beleza. positivos ali, né? Que também Sim. a Amanda falou que o lema dela é corpo em movimento, alma em paz. É isso aí. Muito bom. A Amanda também é caceteira. Ela ensina funcional na praia. Olha só, Tá o pessoal lá fazendo yoga e fazendo as remadas no coqueiro também. A Amanda é fogo na roupa. Show de que beleza. bola. Hatha Yoga, eu não sei. Teve um comentário aqui do Hatha, né? Eu não sei o que exatamente ela queria colocar sobre o Hatha, mas assim, eu sinto que da mesma maneira, eu trabalho com Hatha. E da mesma maneira, vai um pouquinho de como você trabalha, mas eu acho que tanto, por mais que o Theo tenha esse perfil do Vinyasa, eu tenho o Hatha, mas assim, o Hatha pode ser bem suave, pode ser bem intenso. Acho que a gente tem uma afinidade por prática mais intensas. A minha prática, quem faz, geralmente sabe que ela é um pouquinho mais energética. Justamente por causa disso tudo que a gente vem aí conversando, que é aquela necessidade de você precisa focar, você precisa ser muita coisa, né? Para você Uhum. trazer atenção. É o que eu sinto que funciona melhor, justamente. É a mesma coisa se você tentar colocar uma pessoa sentada, parada ali, por 1 hora e ela tentar focar, eu acredito que ela não vai conseguir centrar nesse momento de uma maneira tão eficaz como ela faria se ela estivesse fazendo uma prática intensa. A Uhum. não ser que ela já tenha muita prática, né? E já tenha aí uma facilidade mais para entrar nesse estado. Mas quem está começando, boa tarde, Iraci. Quem está querendo uma ponte, tá? Para fazer esse caminho, é essencial, eu acho, que você coloque muita coisa ali para prestar atenção na hora. Quem faz a primeira aula de yoga sempre fica meio, nossa, mas O quê? como Né? lembrar tudo isso, né? É aquela É, coisa.
E muito assim, pegando assim a parte mais tradicional de meditação mesmo, não é mindfulness não. E não é desmerecendo, mas é falando do Ashtanga de Patanjali, certo? Que eu gosto. É um sistema bem elaborado, que dá umas dicas aí do que é possível de programação de processo mental, né? Eu vejo que a pessoa fica parada. Primeiro, ela tem que estar com o corpo bem, senão ela não fica, né? Aí, mas se você tá com tempo, você movimenta o corpo, você cuida bem e consegue ficar uma hora sentado, o estado meditativo é justamente o que a gente está dizendo aqui, só que aplicado ao processo mental. Quando você treina a sua mente o suficiente para prestar atenção na sua respiração e controlar a respiração, para fazer um movimento e parar o movimento, e para fazer coisas, você consegue transportar isso para o nível mental e começar a gerenciar os processos mentais também para que eles fiquem menos agitados e diminuir a quantidade de processos para chegar num outro estado. É essa proposta. É a mesma coisa, é você usando a mente para controlar algo que está dentro do campo mental. Inclusive nosso corpo físico, que é controlado por aqui, tá? Mas é um nível ninja de consciência. Falar do conceito é fácil, mas é mais fácil dizer do que fazer. E rata, gente, assim, toda vez que a gente fala de yoga e pensa no físico, né, para mim é rata. E eu sei que tem os estudos tradicionais clássicos e tudo mais que vão usar o rata para meditar, e meditar não é estado presente, não, é aquela outra parada transcendental, um outro rolê, certo? Mas pegando de Krishnamacharya para cá, né, ou seja, pegando dos expoentes da Índia que fizeram a apresentação mais massiva do yoga para o Ocidente, é seguro dizer que Hatha Yoga é a modalidade de yoga que vai focar no físico, usando o físico como uma portinha de entrada para outros aspectos, né? Então, para mim, Vinyasa está dentro de Hatha, porque dá ênfase ali. É a diferença de como você direciona e conecta ou não, e a maneira como você conecta a respiração com a execução da postura e movimento. Tá? Um professor de Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu pratiquei por quase 2 anos, pouquíssimo tempo, ele mesmo tinha essa compreensão. Ele, cara, Ashtanga Vinyasa Yoga é Hatha Yoga, só que com uma série repetitiva específica, com selos energéticos aplicados, uma respiração específica e, tipo, bem parametrizado. Mas é Hatha também, tá? Se tiverem alguma dúvida específica, mandem aí. Mas, assim, eu vejo tudo por aí, certo? Manda. Eu fiz a minha formação de Hatha na Índia e é justamente o que eles ensinam, que todas as abordagens que tem o físico envolvido, os asanas, né, elas vão vir aí do Hatha. Mas eu expliquei para o pessoal, porque muita gente, hoje em dia, como só conhece o que é propagado hoje, né, as categorias como são propagadas hoje. Então, elas diferenciam. Eu escuto muito isso de que o Vinyasa, o Ashtanga Vinyasa, seria aquela prática mais forte, mais vigorosa, e o Hatha uma prática mais suave. E então tem muitas pessoas que fazem essa divisão dessa maneira, porque ficou aquele Hatha original e evoluiu para um Hatha que hoje se vê como uma prática mais leve. Mas aí eu falo que depende de cada professor, porque cada um e de vai ter cada aluno também. E de cada aluno, exatamente, de cada professor e de cada aluno, porque quando a gente ensina, a gente sempre está colocando, eu sempre vou estar colocando variações. Você pode fazer dessa maneira X, dessa maneira Y, dessa maneira Z. E aí vai do aluno, se ele vai fazer de uma maneira que é mais intensa, se ele vai fazer. Isso também tem a ver, claro, com o tempo de prática dele, mas justamente, não tem como a gente colocar uma. Tem muita gente que eu escuto falar que coloca como categoria. Tipo, eu não faço rata porque rata é muito parado. Eu já ouvi isso muito. E não é uma realidade. Tá longe Rata de só ser. É parado se você não respirar. Se você respirar, você está em movimento, amigo. Sim, com certeza. Mas mesmo a prática, né? A prática são. Varia muito de acordo com a maneira como que é levado e com que é feito. Então, não necessariamente porque não é um sistema fechado de posturas que ele vai ser, né? Mais leve, mais. Isso daí é muito variável, depende muito. Ó, fizeram uma pergunta, acho que para o que você estava falando ali, Théo. É o que são selos energéticos. Não vou entrar a fundo, tá? Mas são bandas que... Bandas é selo, certo? Ou trava.
que é a gente usar uma técnica específica para ativar mais ou menos alguns centros de força, algum dos nossos chakras, durante ou fora da prática, tá? Inclusive, a utilização nos textos clássicos que tem de Alandara Bandha, de Mula Bandha e coisas assim, elas têm muito mais a ver com a parte meditativa, tá? E tem algumas, assim, pessoas sentadonas lá. E atualmente tem algumas categorias, né, algumas modalidades de yoga que vão trabalhar dando ênfase em selos energéticos. Mas é isso, você brincar, você movimentar com essa ênfase de direcionamento de prana, aí a nível energético mesmo, para algum dos seus centros de força, para conseguir um desempenho energético X, tá? No Hatha temos bandas, contrações. É isso, é bandas. É que a contração muscular dos bandas é a manifestação física de um movimento energético que está acontecendo também. Minha compreensão. Se você pegar só a contração da musculatura, a parte física, você vai ter a contração física que tem os efeitos fisiológicos, mas tem a parte sutil também. E a parte de bandas, de selo, tem mais a ver com essa gestão energética mesmo, tá? É isso. Dentro da visão tradicional de Tantra, que não é parte de sexo, assim, Tantra raiz mesmo, né? Não é Neo-Tantra, não. E é por aí, tá? E no fim das contas eu opero com os dois vinyasas, tá? Vinyasa é uma técnica, é uma técnica. E tem o pessoal da modalidade vinyasa, não necessariamente o Ashtanga, que vai praticar e chama de vinyasa. E acontece, por acaso, que a galera que dá aula de vinyasa não costuma praticar posturas que são acessíveis para iniciantes. Eles ligam uma postura com a outra, usando como se as posturas fossem pontas de um colar, usando a respiração como um fio que une todas as posturas. Essas posturas benditas aqui, professor de Vinyasa não costuma ensinar postura fácil. Daí que se tem uma compreensão por conta do comportamento dos professores no mercado. E nada de errado com isso, mas geralmente é uma prática mais intermediária avançada. Por isso que eu, no meu programa, eu falo que é yoga do zero ao vinyasa, mas a primeira coisa que eu ensino para você é vinyasa, porque você tem que aprender a respirar para fazer a prática direito. Com o tempo, a gente chega na capacidade de usar o vinyasa desde o comecinho lá, bem simples, até a parte que você está habilitado fisicamente a desempenhar posturas mais complexas sem se lesionar no curto, médio e longo prazo. Mas então, só para clarear que perguntaram aí de vinyasa, às vezes é uma dúvida que pega, né? E Isso. a gente é vata, a gente voa bastante. Você quer voltar para a pauta ou quer comentar um ponto ainda? Não, acho que dá para a gente voltar para a gente tentar falar um pouquinho, né, de tanta coisa que a gente colocou aqui que a gente gostaria de falar. É bom, essa interação é muito legal do ao vivo. Já pode pegar esse gancho, acho, dar uma puladinha, depois a gente volta ali, para você Uhum. falar justamente do que você está colocando do teu trabalho, né, da maneira que você trabalha, e que é um Uhum. trabalho um pouco diferente, né? Então você trabalha desse zero ao vinyasa, você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Théo? Total. Eu sou. Aí é que a treta pega às vezes. Mas eu advogo a ideia de que existe uma sequência mais correta, mais correta da gente ensinar os alunos. Por que que eu digo isso? Por conta do histórico de trabalho que eu tive em estúdio e principalmente em academia. Principalmente em academia, porque um valor meu é em estúdio também, mas a academia, o volume de gente é maior e o entra e sai é maior. Então eu tinha que ficar mais atento, porque para mim sempre assim, eu gosto de estudar movimento. Por que raios uma pessoa quer estudar movimento? Cada um tem seus motivos. O meu negócio é, eu vou estudar o sistema físico até entender ele bem o suficiente para dizer, é assim que a gente faz um exercício físico e a parte de execução de posturas físicas no yoga é um exercício físico. É assim que a gente faz um exercício físico sem se lesionar. Agora, amanhã e depois. Sem fazer de uma maneira que o corpo, porque está fazendo aquele movimento, vai ter um machucado hoje ou vai ficar dodói daqui a algumas semanas ou daqui a alguns anos. Beleza? Então, eu tenho essa noção assim, existe maneira correta de fazer as coisas. É aquela que não te machuca. Se te lesionar, tá errado. Tem isso. E o que acontece? O que isso tem a ver com a aula da academia? Porque entrava muita gente e tem um pessoal que entra na primeira aula com uma galera que estava tendo aula há 5 semanas. Há 5 semanas. E fica delicado, por mais que a gente dê adaptação, sabe, Renato? Por mais que, tipo, toda postura a gente tem como regredir e tornar ela acessível, existem padrões de movimentos
que se a pessoa não tiver implantado ali na prática dela, ela não consegue fazer nem regressões de posturas que eu estou apresentando para uma aula para a galera lá que já praticava com outro professor e tal. E eu sou sempre o cara que eu era, né, sempre o cara que dizia assim, olha, a aula é intermediária, se entrar alguém iniciante, vocês estão ferrados. Vocês vão perder a aula intermediária, vão ganhar uma aula maravilhosa de fundamentos básicos de proteção do corpo também. É necessário, todo mundo precisa. Mas tem isso aí, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que se você pegar uma pessoa crua, tem algumas sequências de postura que você pode gerar lesão nela, e outras que você não vai gerar lesão. E melhor ainda, existem dessas que não vão gerar lesões, você programar essa prática para que ela consiga fazer aquelas mais complexas. E ela se lesionaria, mas ela não vai, porque ela aprendeu o que precisava aqui. Beleza? Então é isso, eu falo do zero ao vinyasa e eu pego mais a sopa de todo mundo aí que está praticando, que nunca pratica e tal, né? Desde quem, eu sou entrevado demais. A galera que a gente falou no começo da live, que começa a se mexer e sente dor, né? Então, ética básica do yoga, disseram aqui, é a rinça, né? Como é que você... É isso, é usando o estudo da cinesiologia, da biomecânica, para promover a não violência, mas também o progresso. Também o progresso. Para mim é sempre isso. Aí acho que pode entrar um pouquinho, mas tem essa parte de... Se você pode progredir, você deve, certo? Porque se você é doloridão, se você dói porque não está muito tempo sem se mexer, tem certos exercícios que a gente vai fazer para tirar a dor. Tirei a dor, beleza, vou largar a yoga. Não, senhor, não, senhora. Você vai começar a fortalecer a sua postura, você vai começar a proteger a sua coluna, você vai começar a otimizar a prática para proteger a sua postura. Por quê? Porque lá na frente você vai ficar parado. Todo mundo vai ficar parado lá na frente. Então é melhor, em vez de você só liberar, você ter uma coluna fortalecida. Se você consegue fazer mais, você deve fazer mais, para acumular benefícios e garantir a saúde de longo prazo, né? Então, por aí. Eu pego do zero ao vinyasa e acredito que tem uma sequência lógica de aprendizado que permite que a gente avance na prática para fins de melhorar a saúde mesmo. Você vê Isso um aí. pouquinho diferente, conta aí. Trabalho um pouquinho diferente. Nas minhas turmas regulares, né, de aulas semanais ali, eu até aceito iniciantes e daí ajudo eles nessa transição, né, para a turma. Mas, em geral, as minhas aulas que eu faço, que são aulas especiais, que eu faço mensalmente, ou os workshops, eles costumam ser mais voltados para as pessoas que já praticam, tá? Não precisa ser bastante avançado, longe disso, mas você já tem algum conhecimento dentro do yoga, e aí justamente o que eu vou trazer vamos fazer um pouquinho diferente isso aqui. Então, aí eu trago essas ideias aí da biomecânica, de cinesiologia, para um olhar, né? Então, o meu projeto se chama O que Falta na Prática de Asanas, que é para você trazer esse olhar para os asanas tradicionais e colocar do lado daquilo que a gente já faz todos os dias e ver, peraí, tá, legal. O momento que eu mais me movimento no dia vai ser esse daqui, que eu vou fazer minha prática de asanas. Será que eu quero continuar fazendo aquilo que eu já fiz várias vezes no meu dia? Ou será que eu quero me mover diferente? O que vai trazer mais saúde para o meu corpo? Será que é fazer igual? Reforçar aquelas adaptações que eu já tenho? Ou será que é fazer de uma maneira variada, de uma maneira diferente? Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais prático, mais fácil de... Muitas coisas nos asanas tradicionais acabam acentuando algumas questões. Por exemplo, a retificação da coluna torácica, né? Nossa coluna torácica é essa parte mais superior aqui das costas. E ela tem uma curva que é cifótica, levemente, né? Não é uma corcunda, não é isso. Mas ela tem uma leve curva cifótica e tem muitas posturas. Um exemplo clássico é o cachorro olhando para baixo, tá? Que como muitas vezes ensinado tradicionalmente, vai causar uma retificação torácica. O que quer dizer? Não posso fazer desse jeito? Claro que pode, não tem problema. Mas aí eu vou trazer um olhar de, vamos fazer diferente? Que tal se a gente fizesse um cachorro olhando para baixo e a gente tentasse manter aquela curvatura? E se a gente isolasse a lordose só na lombar? E se a gente, sabe? Então são coisas assim, são ajustes diferentes que vão ser voltados para pessoas que já praticam, mostrando um olhar de, de vez em quando você pode fazer dessa maneira, para que você não faça sempre dessa lá que você aprendeu
que é o alinhamento, tal e tal e tal. Porque são questões assim que eu percebo. Além da retificação torácica, por exemplo, tem muita nos asanas tradicionais, muitos deles reforçam um pouquinho alguns padrões que a gente já encontra, como a anteversão pélvica, né? A nossa pelve lá. Lá sumiu. Peraí, gente, fica ao vivo. Ela volta. Volta aí. Ai, meu Deus. Gente, falhas técnicas, live e desafios do ao vivo é isso, é isso. Às vezes a internet falha e faz parte do processo. Falem, vocês estão gostando? Converse comigo enquanto isso. O que vocês estão achando aqui? Tem algo específico das traduções que vocês gostariam de ter, que a gente desenvolvesse um pouquinho mais? A gente preparou um pouquinho de alguns assuntos que a gente vai pegar, mas é importante também que a gente utilize esse tempo e otimize esse tempo para estar aqui com vocês, certo? Realmente interagindo. Parece que a Rê saiu da live mesmo, total. Demais. Muito. Theo, você tá com a turma online? Gente, eu ia fazer a propaganda do meu curso mais tarde. Vou interromper. Quer dizer, a Renata se interrompeu. Eu tô com curso online, sim. Tô com turma online. Bah. Não, segura aí, ó. Vou falar para vocês. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui sobre. Vou conversar com vocês nos comentários e falar um pouco do meu programa online também, enquanto a Renata não volta. Ela vai voltar aqui, eu vou ficar lá, certo? Beleza. Tá aqui a Moa Mignori. Qual é o seu nome, mulher? Deixa eu ver aqui na lista. Ah, é Moa mesmo. Tá, beleza. A Renata voltou. Gente, para aí, para tudo, para tudo. A gente vai falar mais sobre os nossos cursos daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente tá planejado. A gente tem condições especiais, tem desconto, tem tudo. Para você que nem sabe para que você vai ganhar desconto, a gente vai dizer exatamente para quê. Mas segura a onda aí. Cadê a Rê? Vai descobrir quais são os benefícios, qual é o preço e qual é o preço especial para você. Mas calma, calma. Respira. Ah, ela Oi. voltou. Beleza. Não, mas olha que engraçado, para mim foi o contrário. Você sumiu primeiro e daí parece que você tinha finalizado a live. Aí pareceu que fui eu que saí? Foi. Bah, vou ver na gravação o que aconteceu, lá nos 52 minutos. Bom, pelo menos que fique gravado, né? Que tá tudo certo aí. Tamo de volta. É, quando sua pelve tá lá, e foi embora. Pois é, gente. Então, deixa eu finalizar e daí a gente continua nossa programação. Beleza. Mas é justamente o que eu estava falando. Tem muitos asanas que eles reforçam aquele padrão de anteversão, né? Com a pelve lá na frente e a torácica mais reta. Tem outras questões ainda com relação à cervical, aquele movimento que a gente chama de protração cervical. Então, tem muita coisa, assim, na maneira como a gente faz tradicionalmente, que a gente pode aprender e pode e deve aprender a fazer diferente, a fazer diferente. Então, como eu falei, não é que você nunca mais vai fazer os asanas da maneira que você fazia, mas você aprender de uma outra forma é muito importante para que você consiga ver, descobrir qual é o seu padrão, sair da caixinha, tá? Então, você fazer diferente, porque o que acontece? Os asanas foram, né, todos os tradicionais ali, claro que cada vez vem se criando mais, né? Vem aparecendo, cada dia tem várias posturas diferentes que a gente vai combinando aí e tal. Ai, nossa Mas, senhora. tudo bem? Sim, não, eu penso nesse negócio assim que o pessoal começa a inventar postura e aí é horrível, a gente estuda 200 posturas e aí chega os alunos perguntando da postura que apareceu da mulher no Instagram do Alô Yoga. E você fica assim, não sei, cara, ela que inventou, pergunta pra ela. Não, não estudei isso aí. Tem muitas É, diferentes aí surgindo, né? Mas tem muita coisa nos asanas tradicionais que foi levado, que foi feito considerando um certo, eu acredito que assim, um certo tipo de corpo, e não existe um tipo, porque existem vários. Mas eu acredito que existe, sempre num determinado contexto, alguns tipos que vão se acentuar mais dentro de uma população. Então, tem populações que têm um padrão que vão ter mais anteversão, por exemplo. Tem outras que têm um padrão mais de retroversão pélvica. Tem outras que têm. Né? Não que isso vai ser uma mistura, vai ter a mistura sim, e
vai ter aqueles que vão ser um pouquinho a mais. Então, eu acho que você entender e aplicar aí esses estudos que a gente traz, que são daí da ciência do movimento, né? Você consegue entender melhor um pouquinho o padrão que você tem e o que você faz para sair dele na prática. E é por Uhum. isso que às vezes não vai ser exatamente a mesma coisa para todo mundo. Aí vem um pouquinho dessas abordagens que a gente vai fazer um pouquinho diferente aí, né? Mas que são complementares, porque justamente muitas pessoas vêm e me perguntam, tá, mas eu queria saber assim do zero, eu não sei nada, eu quero começar, eu quero ir de lá para cá. E aí eu já indiquei até lá, falei, ó, então vai lá, conhece o trabalho do Theo, porque ele vai te levar do zero pro Vinhaça, ele vai te levar lá pro intermediário. Depois, se você quiser, você vem e eu vou te ensinar uns negócios diferentes, para a gente fazer um pouquinho diferente. Conversar sobre uns outros temas ali, a partir de uma prática que você já conhece, né? Uhum. Então, isso é interessante e complementar no nosso trabalho, né? Exato, é muito brincar com a questão de forma e função, né? Primeiro, assim, eu sempre estou buscando dar vários formatos de sequências lógicas, porque qual a ideia? Perguntaram aí se eu tô com turma online. Eu estou com um programa, tá? Que tem módulos de aulas preparadas para você acompanhar e grupo no Telegram para eu acompanhar você de perto. Então, você não tem aquele perrengue da academia, que tem o pessoal que já está avançado, e aí entra alguém novo e a gente tem que acolher. E perde a prática, né? Perde o ritmo. Então, assim, a gente tem todos os ritmos lá, a gente tem todas as fases, desde liberar a articulação, aí fortalecer a postura, começar a alongar mais o corpo, começar a fortalecer mais o corpo para chegar em Surya Namaskar, chegar em saudação ao sol. Certo? Se você não sabe o que é saudação ao sol, aí beleza, é um negócio que começa a ficar divertido. Começa assim, vamos movimentar, galera! Aí pronto, é Surya Namaskar, né? Claro que não é com esse ânimo todo, assim, né? A gente vai estar usando para se concentrar e tal. Mas a prática intermediária do Vinyasa com o hoje intermediário é meio que pós-Surya Namaskar, na maneira que eu coloco no curso, tá? E aí, essa é a função que eu abordo. Para quê? A gente aprende vários formatos de asanas e movimentos, e alongamentos, e fortalecimentos, e funções para te habilitar a fazer uma prática que te desenvolva fisicamente, mentalmente e emocionalmente, tá? Aí, você vai praticando, você está mais capacitada para fazer movimentos mais complexos e vai começar a descobrir os ajustes que são necessários para você aprofundar os detalhes de como usar o formato da postura para te beneficiar, né? Então, assim, é quando a gente começa a se desapegar do asana correto, né? Cada um tem o seu correto, realmente, né? Mas para fazer precisa estar bem condicionado. Então, quer vir do começo, vem comigo, é nós. Quer fazer ajuste, vai com a Renata. Quer fazer ajuste e os começos ao mesmo tempo, você tem coragem, mas vai lá. Vai lá. Nós dois temos interesse em manter a sua segurança e integridade física e melhorar o seu desenvolvimento, tá bom? Isso, com certeza. Então, E acho que nós dois também prezamos bastante pela autonomia, né, do aluno. Você já colocou isso em nossa. conversas, né? De quanto você se importa com autonomia e tal, de justamente essa questão de ter o teu programa onde a pessoa pode fazer ali no tempo dela e tal. E eu também trabalho de uma forma um pouco diferente, porque eu tenho as minhas turmas, geralmente, tanto a aula regular quanto as aulas especiais ou os workshops, eles acontecem primeiro ao vivo, mas eu Uhum, também disponibilizo uma gravação para você acessar. Então, as das aulas regulares eu disponibilizo a gravação do Zoom. Das aulas especiais, workshops, eu disponibilizo lá na Hotmart depois. Então, para dar mais autonomia para a pessoa, oh, não consegui fazer aquele horário, mas você pode fazer depois sozinho, eu acho que isso é muito importante. E, inclusive, até tem alguns trabalhos que eu venho fazendo nos últimos tempos de pegar a pessoa, fazer uma consultoria, como você também faz. Faça uma consultoria, monta um programa para você, aí você vai lá uhum, e faz aquele programa que é seu, que é específico. Porque eu acredito que a autonomia é muito importante. É legal você estar trabalhando com um profissional que vai te dar aquele olhar, que vai te dar aquele estudo, justamente porque a gente vive na correria. Você quer o teu corpo mais saudável, mas você não vai ter tempo de estudar todas as coisas que a gente adora estudar. Eu sou apaixonada. a gente Amo, é vive muito, para mim é uma diversão. Então, deixa eu te ajudar
a colocar aquelas questões, aqueles pontos-chave que você precisa, mas, por favor, pratique por conta própria. Eu acho isso muito importante e muito especial. Pois é, teve um negócio que colocaram aqui, eu vou colocar na tela. Colocaram na caixinha de. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mas, tipo, só consigo praticar com aulas ao vivo. Isso é um negócio que é bom clarear. Eu sempre prezo pela autonomia, por quê? Por conta de, tipo, primeiro, o corpo é seu. Hum? Então, o corpo é seu. A yoga é uma ferramenta para que você cuide da sua saúde. Então, o corpo é seu, a saúde é sua. Aí a pessoa colocou escrito, só consigo praticar com aulas ao vivo. Primeiro lugar, em termos de neurolinguística, essa pessoa está se sentenciando, né? É uma queixa. Ela está se sentenciando a só conseguir no ao vivo e a depender do professor para sempre. Que no fundo significa que ela está terceirizando a responsabilidade da saúde dela para outra pessoa. E esse não é o meu trabalho aqui, penso que também não é o seu, certo? E eu acho interessante colocar isso daqui, porque já teve até alguém que me mandou um direct esses dias, estava um anúncio rodando, aí chegaram no direct assim, ei, cara, você dá aulas online, você dá aulas ao vivo online? Aí eu digo, dou aula sim. Tipo, eu tenho um programa online que te leva do zero ao vinyasa, tá. Ele, não, é porque, não, obrigado e tal, mas é porque sem professor nem horário eu não consigo. Eu mandei, mas cara, presta atenção, o horário é o que você quiser e o professor sou eu, qual é a sua dúvida? Sacou? O cara não respondeu até hoje. Acho que explodiu a cabeça dele. Mas sei lá, eu acho importante. Assim, eu achei engraçado porque, meu Deus, né? O que ele disse, né? Só que é importante isso, né? Assim, eu falo brincando, dou risada, dou gaitada e tudo mais, só que é uma questão de saúde, cuidado e autoconhecimento. Eu não posso ser responsável pela sua prática, né? Você como aluno, como estudante, como praticante, não existe isso, não tem condições, não dá. Não dá. Tanto é que no começo do ano eu estava falando muito de disciplina, num negócio aspiracional, você precisa de metas, tem a sua saúde como um propósito de vida. E a galera continuou chorando por disciplina. Eu disse, galera, é simples. Sem prática, sem disciplina para prática, você vai surtar, ficar com ansiedade e coluna doendo. Eu fico assim, por isso que eu estou praticando. 2020 eu passei o começo do ano surtado. Então, se você não quer passar por esse inferno, é melhor sofrer com disciplina do que sem ela. Então, por aí. Galera, autonomia é tudo. Para dizer que é real, é real. É um valor muito forte. Para mim, você tem que passar pelo meu programa e ter a segurança de fazer a sua prática por conta própria. Sim, Manda, com Rê. certeza. Eu Falei acho que agora. as pessoas Falei do às vezes coração. É, eu acho que às vezes as pessoas se sentem inseguras em estar sem estar com alguém olhando elas ali ao vivo. Mas aí que vem, é por isso que talvez essa live, essa conversa que a gente teve, esclareça para muitos. Por quê? Tanto, se esse é o seu caso, você está querendo fazer uma aula comigo, esse é o seu caso, bom, eu vou oferecer alguma aula ao vivo para você inicialmente, se você quiser começar. Mas depois que você já veio algumas vezes comigo, olha, tenho total confiança que você vai conseguir fazer pelas gravações. E no caso Exato. do Theo também, você mesmo tem um programa que é um degrauzinho, né, Theo? Então, assim, a Demais. pessoa é um degrau por degrau. Então, assim, não tem aquele, não precisa ter aquele medo de eu não vou conseguir, porque vai ter o degrau e você vai estar dando suporte. Então, eu acredito que dá para desmistificar, deixar de pensar que, poxa, eu não consigo, porque tem pessoas que ainda lutam comigo no dia, numa base diária, por conta do presencial. Não, mas presencial online não, online para mim não dá. Gente, a Uhum. gente está vendo que o momento que a gente está vivendo, o agravamento da situação, da pandemia, é um momento de se readaptar, de fato aceitar que a situação não vai mudar tão cedo e que a gente precisa encontrar novas formas de permanecer saudável, de permanecer bem, né? E assim, então se você se você quer um horário com uma turma, então talvez você busque esse horário com uma turma, mas não deixe de fazer, não arranje desculpas, Uhum. encontre uma de fazer dentro do que você pode fazer, né? Se readapta. E se o horário não bate, então vai lá, faz a gravação, faz no horário que você quer, pega o programa, tenta dar um jeito. Eu acho que isso é muito importante de estudo, né? Autonomia em tudo, a gente precisa disso, né? Exato. E, assim, tem muito uma questão que, com o tempo, eu passei a diferenciar um pouquinho, especialmente com estudantes particulares, que é ótimo,
que é ótimo. Aula particular que a gente consegue fazer bem sob medida para cada estudante, aluno, a gente direciona bem, tá ali com suporte físico, inclusive. Eu sou dada a licença do aluno ou da aluna, eu sou daquele professor que encosta. E os últimos meses, tipo, 1 litro de álcool para cada aula, né? Spray, spray, spray. Só que daí, assim, acontece, é muito comum essas mesmas pessoas que seguem, fazem maravilhas nas aulas particulares, elas ficarem absolutamente sem praticar se o professor tirar férias. E aí, qual foi o trabalho feito? Eu não me sinto com missão cumprida. Eu olho eles tendo o progresso feito deles, beleza, mas quando eu vejo que eles estavam dependendo de mim, isso me parte o coração. Né? A gente tá aqui para se ajudar mesmo. E a questão do degrauzinho, só para vocês terem uma ideia, gente, de como eu ensino as coisas. Tem alguns modos de pré-habilitação que é para você tirar a dor, beleza? E o primeiro módulo de posturas do meu programa é fortalecimento postural, que é uma sequência de asanas desenhadas para alongar, fortalecer e coordenar o seu corpo de maneira que você tenha uma postura mais fortalecida. A sequência mesmo, ela tem 15 posturas e movimentos que duram uns 40 minutos de prática, 10 minutos de relaxamento, 50 minutos você fez a prática toda, certo? Em quanto tempo eu ensino isso? Em 8 aulas. Como assim? Eu pego uma aula e digo, olha, a gente vai aprender os primeiros 5 movimentos. E vai parar. E vai ser 1 hora de aula para te explicar os 5 movimentos para você ter a segurança plena do detalhe daqueles movimentos. Segunda aula, a gente aprende outro? Não, a gente pratica o que a gente aprendeu para fixar. Então, você tem uma aula de aprendizado, uma aula de prática. E na outra aula, aí sim, a gente aprende o próximo, e aprendido o próximo, a gente pratica o que viu e refaz. E nisso, então, dá 4 aulas de aprendizado e 4 aulas de prática. São 8 aulas, são 8 horas de aula para aprender uma sequência de 15 posturas e movimentos que vai durar 40 minutos de prática. Tem noção? E aí, o que eu estou fazendo agora de colocar a galera no grupo do Telegram é justamente estar presente, porque falta realmente esse contato, né, com o professor, com a turma e tudo mais. Então, exato, a presença é muito importante, eu reconheço. Né? Mas eu sempre estou respondendo as perguntas e estou trazendo essa comunidade também no Telegram, assim, para a gente ter esse contato e conseguir aparar as arestas e praticar com disciplina e autonomia para ter mais bem-estar e qualidade de vida. Beleza? Então, é muito destrinchado, gente. Não tem condições. Achei mais um ponto em comum do nosso trabalho aí. Eu também repito, eu ensino uma vez e repito a aula na outra semana para fazer novamente. Mais um Total. ponto comum. O Acho que é bem aprendizado ele vem pela repetição, né? realmente aprender, isso aí. Mas, então, eu não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa, surgiu mais alguma pergunta aí? Não sei se ficou um tema em aberto. Acho que a gente cobriu quase tudo aquilo que a gente tinha planejado, a gente foi falando, foi destrinchando aí na nossa fala. É, Acho que o pessoal talvez tenha conseguido perceber um pouquinho por que da desconstrução. Se não ficou claro, aí mandem perguntas, né? Porque eu acredito que tudo aquilo que o yoga nos ensina era muito válido. Eu acho assim, os yogas são incríveis em termos de conhecimento que eles tinham na época que eles tinham, o tipo de técnica que hoje a gente estuda e vê que tem toda uma ciência por trás, e eles na feeling, eles já sabiam que eles tinham que fazer isso. Eles eram uhum. extremamente conectados com o corpo. Então, assim, todo o nosso respeito a tudo isso que eles trouxeram, essas técnicas maravilhosas que a gente trabalha aí. Mas também é preciso um olhar atual, uma desconstrução de algumas coisas que hoje a gente sabe um pouquinho diferente, que a gente pode fazer um pouquinho diferente. Então aí vem muitos mitos que a gente vem construindo. Eu falo muito lá no meu Instagram sobre a minha abordagem, que acho que difere bastante que vai mais diferir do tradicional, é justamente essa questão dos asanas, de ajustes, de alinhamento. Vão pedir para você baixar o braço aqui, mas não é para você baixar nesse momento. Então, são coisas e são mitos que a gente conversa, que a gente vai trazendo, e que de maneira alguma vão aí tirar o crédito do que os yogas trouxeram lá atrás, né? Eu só acho que o pessoal do Exato. yoga precisa ser um pouquinho mais aberto para entender que tudo evolui com o tempo, que a gente tem que estar de coração aberto para receber novas abordagens.
ok? Se você não quiser fazer, se você não funcionar para você, tudo bem. Mas a gente precisa ter aquela conversa, né? Eu acho que hoje em dia está faltando muito disso. Converse com Sim, alguém que tem uma opinião diferente, um olhar diferente. Por que que você diz que não é para fazer dessa maneira? Eu quero entender melhor por que que você diz isso. Então, eu acho que a conversa é tudo. Isso em todos os assuntos, não é só yoga, né? E, exato. exatamente. Não é apenas asanas, né? A gente falou sobre essa questão, não é só físico, é muito além disso, né? Mas ele também tem junto tudo isso, né? Não está aquém do físico, né? Como diz o Theo. É, a gente vai ter o yoga tá além do físico, mas não está aquém, né? Porque, assim, tá além do físico, então eu vou viver pro espiritual. Cara, 100% espiritual é quando você não estiver na matéria, tá? Quando você estiver dispensado do seu dever kármico de estar num corpo físico, vivendo essa realidade material, aí você tá no espiritual, relaxa. Até lá você tem que aprender alguma coisa com isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta de aprendizado, tá? Então, não desconsidere isso. Tá? É além do físico? É, mas você está no corpo. Lembre-se disso. Você não entra numa espiritualidade que esquece que está encarnada e aí fica complicado, né? E vamos lá. Eu acho, Rê, que a gente tinha até uns pontos a mais para abordar, mas pela duração da live a gente pode vir fechando, né? O Sim, sim. que você acha? A A gente. retenção de bastante gente. Ó, tem 7 pessoas aqui, tava com 12, mas talvez seja pela duração mesmo, que o pessoal tá super gostando. Pra ficar aqui vendo a gente conversando, né? Claro que tá gostando. Mas Gratidão, pessoal. Se surgir mais alguma coisa, coloquem aí. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, acho que a gente coloca lá nos stories. E nos stories isso, de hoje também a gente vai colocar, eu e o Theo, a gente vai colocar um cupom, um pro trabalho do outro, né, Theo? Então, exato. Então se vamos, você pode falar, Theo. então vamos aqui. Perguntaram até aqui, foi a. Qual o nome da bonita? Moa Mignori. É isso? Esse é o nome mesmo? Eu tô lendo o usuário do Instagram, hein? Perguntaram qual é a melhor coisa que o professor de Hatha Yoga inicial deve fazer. Primeiro é praticar, tá? E a gente está aqui para te oferecer as nossas visões aplicadas, né? Não é só o conteúdo do Instagram, a gente falando da ideia, a gente tem as nossas aulas e programas, tá bom? Então, eu estava com uma assinatura mensal de yoga, que eu estou reformulando. Estava entregando uma aula por semana dessa visão do zero ao vinyasa, e já estou uma aula por semana. Eu estou em 63, eu fiz os cálculos, 63% do programa didático está completo. Então, eu suspendi um pouquinho o programa que estava aberto e vou abrir de novo os programas trimestrais e semestrais do Fundamentos do Yoga Kinesis, que é o meu programa de yoga do zero ao vinyasa. Então, não o método destrinchado, mas o método aplicado de o que eu acho que você deve ensinar, porque é o que eu ensino para os alunos, certo? Do zero ao vinyasa, você vai ver o método completo e aplicado nos pacotes trimestrais e semestrais. Para você saber mais sobre como entra nesse programa, eu vou fazer um webinário na quinta-feira, dia 1º de abril, às 20 horas. Às 20 horas vai ter um webinário que eu vou te explicar como funciona o programa do Fundamentos do Yoga Kinesis, como ir do zero ao Vinyasa, como faz para entrar, e para quem estiver no webinário, eu vou mostrar alguns bônus e descontos exclusivos. Quem não vê o webinário vai ficar por fora. Certinho? Lá, então, dia 1º de abril, o convite para inscrição tá no link do meu perfil. Belezinha? A Renata está com as aulas semanais dela e as gravações também de workshops e aulas temáticas de yoga, tá bom? Isso. Que, Eu vou, que eu ela vou colocar. destrincha aí toda a parte de prática específica. Conta um pouco mais sobre o trabalho específico que você está Eu disponibilizando. vou Eu vou colocar hoje para vocês, tá? Lá no meu Stories a gente vai colocar um cupom para você ter mentorias com o Theo. Vai ser um cupom para o programa do Theo, se você quiser conhecer o trabalho dele, se você quiser ganhar mentorias especializadas ali, fazer parte de uma mentoria mensal, né?
vai ter um cupomzinho lá no meu Stories para você participar. E no caso dos meus programas, eu vou deixar também com o Theo nos stories dele um cupom de 15% para qualquer um dos meus infoprodutos, tá? Eu tenho atualmente um workshop que fala sobre coluna e ombros, tá? O primeiro dessa série que eu falo do que falta na prática. Logo em breve eu vou lançar o segundo, tá? Que vai falar provavelmente sobre quadris e pés. Então, eu vou dar continuidade. Esses workshops eles vão se unindo para formar aí um curso completo. E eu também tenho aulas especiais que eu dou mensalmente com algum tema específico. Então, tem duas que estão disponíveis lá na Hotmart. Se você der uma olhada no link da minha biografia, você consegue acessar. Uma delas é sobre o serrátil anterior, que é um músculo muito importante tanto para a estabilidade do ombro, da escápula, quanto, consequentemente, para a mobilidade, tá? Quem quer melhorar essa mobilidade do ombro e quem quer ter uma prática mais estável. E também de extensões de coluna, que foi feito agora, recentemente, no último sábado, para que você tenha extensões de coluna mais saudáveis. Então, também destrinchando aí alguns pontos da abordagem tradicional e como que a gente pode fazer de uma maneira diferente e que seja mais eficiente aí para a sua saúde, né? Física, mental, emocional, enfim, para a regulação aí desse corpo que é justamente o que você habita, a sua ferramenta principal. Então a gente vai deixar, eu vou deixar até hoje, meia-noite, um cupomzinho que você vai pegar lá no Stories do Theo para você ter desconto em qualquer um desses produtos, desses programas, tá? Se você é professor, se você é profissional, eu trabalho tanto com praticantes quanto com profissionais nesses programas especiais e as minhas aulas regulares daí estão abrangendo daí qualquer tipo de pessoas que querem conhecer o meu trabalho, querem começar na prática também podem até fazer a entrada nesse programa mais tradicional. Essas outras são focadas já para praticantes, ok, pessoal? Então, eu agradeço todo mundo que ficou com a gente aí até o final. Muito obrigada pelos comentários, pela conversa, foi muito gostoso a gente estar junto. E vamos fazer mais algumas aí, né, Theo, para a gente ir desenvolvendo mais ideias. Já falamos um Vamos, monte. vamos demais, viu? Só fechando aqui, lembrando como é que vai funcionar. A Renata está com os programas à venda dela, beleza? E eu vou deixar o cupom de desconto para os programas dela que vai durar até meia-noite de hoje, quinta-feira. Você vai lá nos meus stories e pega o cupom, salva ele e corre para a bio da Renata para comprar com desconto. E para você que vai ver o webinário comigo, se você quiser, durante um semestre, uma vez por mês, ter uma mentoria ao vivo em grupo, que eu vou estar com vocês além das aulas no programa, além do grupo no Telegram, que é para estar em contato próximo com vocês, a gente ter uma reunião com algumas pessoas, são poucas, ao vivo, no Zoom, todo mundo em grupo para discutir ideias e avançar na prática, avançar no conhecimento. Você vai lá e salva esse cupom da Renata. Você vai lá, tira um print nos stories dela e você vai usar esse cupom no webinário da quinta-feira, dia 1º de abril, com isso. Se você chegar no webinário sem o cupom, não necessariamente você vai ganhar essa mentoria mensal durante um semestre. Se você salvar o cupom e não se inscrever para o webinário no meu perfil, também você não vai ter acesso às condições diferenciadas que vão estar lá no webinário. Beleza? Então é isso aí. Gratidão pela presença de todos. Gratidão, Renata, pela colaboração. E vamos juntos Gratidão. fazer mais disso. Vamos sim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e até a próxima. Beijão. Até a próxima. Tudo de bom. Valeu, galera. Beijão.